Galera, é o seguinte, o fato do novo God of War estar sendo desenvolvido com exclusividade, pensando na atual geração de consoles da Sony, levanta muitos pontos para discussão aqui, pra gente pensar até onde pode ir o potencial dele enquanto um jogo exclusivo da atual geração, sem se prender às amarras técnicas de um PlayStation 4. Porque sim, mesmo que a gente considere Ragnarok como um dos títulos mais bonitos do PlayStation 5, existe uma base muito forte do PlayStation 4 ali, que de certa forma impediu o jogo de progredir o tanto que ele poderia progredir. Então ficou parecendo que o fato dele ser um jogo muito bonito no PlayStation 5 está muito mais relacionado a como os desenvolvedores conseguiam impressionar no PlayStation 4 do que necessariamente a capacidade técnica do PlayStation 5, porque o jogo continua muito bonito mesmo se você jogar no PlayStation 4. Então, como ele é um jogo exclusivo de peso da Sony, que vem de uma franquia de longa data de diversas eras PlayStation, é muito fácil a gente já saber que a qualidade do jogo vai ser boa, muito provavelmente. Vai ser uma grande surpresa se isso não acontecer. Só que a grande pergunta que a gente começa a se levantar é: até que ponto o PlayStation 5, agora com uma única plataforma, sem depender das amarras do PlayStation 4, consegue progredir o que God of War tem para poder oferecer pra gente? E olhando para tudo que o jogo mostrou, existem os pontos que realmente impressionam e existem alguns pontos que não impressionam tanto assim, que eu acho que a gente pode comentar. Só que eu acho que o que realmente mais impressiona em God of War, de acordo com tudo que foi mostrado pra gente, não tá necessariamente relacionado à parte técnica dele, tá relacionado a ele enquanto um jogo. O que ele pode fazer enquanto um jogo exclusivo? Essa daqui não é uma conversa baseada na unilateralidade, então a minha opinião não é a única opinião que conta, e por isso você pode deixar a sua opinião aqui também, mas eu vejo muita gente reclamando do fato de que agora a gente não vai controlar o Kratos nesse jogo em específico. A gente vai controlar a esposa dele na mitologia nórdica, a Faye. Sinceramente, hoje em dia não tem como mais inibir o Kratos de uma consolidação dele enquanto protagonista de um jogo da franquia God of War, porque a franquia atravessou diversas eras PlayStation, passou por diversos consoles da marca, e em todas as vezes que a franquia apareceu, o Kratos era o protagonista, e isso conquistou e solidificou uma base de fãs muito forte. Só que por outro lado, para tranquilizar quem ficou preocupado com a saída do Kratos nesse jogo em específico, eu acho que é interessante a gente parar para pensar justamente em todo esse histórico consolidado dele e entender que a Faye não parece estar vindo para poder disputar cargo de protagonista com Kratos dentro da franquia. Ela tá vindo para poder estender o que acontece dentro dela. Entende como isso pode não ser um problema? Muito pelo contrário, pode ser uma solução para diversas questões que ficaram abertas ao longo dos jogos, mas eu vou exemplificar melhor para vocês. Em primeiro lugar, isso pode não ser um problema, porque no final das contas a gente vai receber o remake da trilogia God of War, que é protagonizado pelo Kratos. Então, ainda que a gente receba um novo God of War com a Faye como protagonista, a gente vai receber os 3 primeiros jogos sendo completamente refeitos, ao que tudo indica pelo menos, sendo protagonizados por Kratos. Então a gente vai continuar tendo acesso ao Kratos, e isso quer dizer que tem para todos os gostos. Quem não gostou da ideia da Faye não vai precisar se preocupar, porque o Kratos vai voltar a aparecer na franquia. Em segundo lugar, porque o fato de um protagonista ter saído rapidamente de cena, em momento algum desmerece a franquia ou até mesmo faz com que ele deixe de existir nela. Resident Evil começou com Chris, mas quando a gente pega, por exemplo, o Resident Evil que estourou, a gente pode olhar para Resident Evil 2, que ali introduziram o Leon. Depois o Leon só foi aparecer no Resident Evil 4, e ali ele ganhou uma legião de fãs solidificada, e depois ele só apareceu no Resident Evil 6. No intervalo gerado pela ausência do Leon, a gente viu outros bons jogos da franquia Resident Evil e a gente encontrou outros bons protagonistas. Só que o melhor de tudo é que no final das contas, o Leon não ganhou menos importância porque ele deixou de aparecer em algum jogo. Quando ele volta a aparecer, o hype é sempre o mesmo. Então, a gente não ter o Kratos em um God of War não necessariamente quer dizer que ele vai perder a importância. E em terceiro lugar, um ponto que, diga-se de passagem, eu acredito que abriga bastante do potencial do jogo, um potencial que se estende até mesmo para a importância que o Kratos tem, é que a Faye não é qualquer personagem dentro da franquia. Boa parte da trajetória, se não toda a trajetória que a gente percorre ao longo de God of War 2018, foi ocasionada por ela. Se a Faye não tivesse dado aquela missão pro Kratos, a gente não teria o jogo acontecendo. Então God of War 2018 basicamente só acontece por causa dela. E onde é que o potencial do Kratos acaba aparecendo nessa parte? Dentro da história do jogo. Calma, eu vou chegar lá, presta atenção. A Faye foi levada para um reino conhecido como o reino pós-morte dos deuses. Basicamente, os humanos vão para um lugar e os deuses, quando eles morrem, eles vão para esse outro lugar que é conhecido como Everywhen. O Everywhen aqui não acumula apenas os deuses mortos da mitologia nórdica. Aqui existem outros deuses, como por exemplo a Sekhmet, que basicamente é a deusa da guerra no Egito, e o Bagits, que aparece ao lado dela, que também é um deus da
guerra, só que nesse caso do folclore mongol. Então nesse universo, basicamente a gente tem uma mistura de deuses, não necessariamente apenas deuses do universo nórdico, que a gente tem encontrado, por exemplo, do universo nórdico a gente só viu a Freya ali. Então isso levanta muitas possibilidades. Uma das possibilidades, por exemplo, é fazer um link com God of War Ragnarok e até fortificar a trama dele, fechando algumas pontas soltas, porque eu não sei se vocês se lembram, mas o que movimenta boa parte da história de God of War Ragnarok é a preocupação de Odin com o pós-morte dos deuses. E aqui a gente está basicamente num caminho para poder encontrar uma resposta, para onde os deuses vão. E aí a gente já vai para uma outra possibilidade que aí não tem mais a ver com God of War Ragnarok ou até mesmo com a história de Freya, mas sim com a história de Kratos. Aqui está o potencial dele. Existe muita preocupação se o Kratos vai visitar os deuses egípcios ou qualquer outro tipo de mitologia. E aqui tá a chave para isso, porque se a gente está dentro de um universo em que diversos deuses conseguem coexistir, pode existir uma chave para poder migrar o futuro da saga para um outro tipo de mitologia. E aí nesse momento é muito propício e importante até deixar claro que o Cory Barlog, que foi a pessoa responsável pela direção desse universo nórdico lá no God of War 2018, foi ele que abriu essas portas, não é mais o responsável pela direção de God of War. No God of War Ragnarok ele já tinha dividido a direção, agora ele está responsável como diretor criativo de toda a franquia. Em outras palavras, ele está responsável pelo futuro da saga. E esse novo God of War pode ser um God of War que vai ficar responsável para poder fazer as portas se abrirem para novas mitologias por conta disso. Então sim, quando a gente olha apenas para a superfície, pode parecer que esse vai ser só um spin-off responsável por fechar algumas pontas soltas deixadas no God of War 2018 e no Ragnarok, e por também contar em linhas paralelas com os eventos que aconteciam lá, a história de Freya. O que estava acontecendo com a Freya enquanto Kratos estava resolvendo outros problemas. Mas quando a gente olha de forma mais profunda e pensa no potencial que todo o plot desse jogo tá mostrando ter, as portas parecem se abrir para o futuro da franquia. É aí que eu queria chegar. Sinceramente, eu até levantaria o ponto de que os deuses que o Kratos aniquilou lá na mitologia grega podem fazer um retorno aqui e buscar vingança contra ele, usando a Freya como objeto de vingança, ou até mesmo dar um jeito de sair daquele reino e ir atrás dele, e isso expandir a franquia para novos futuros. Mas eu tenho certeza que vocês pensaram nessa possibilidade também, então acho que a gente não precisa se aprofundar tanto nisso. O que eu tô querendo fazer aqui, até enquanto fã da saga, é diminuir um pouco a preocupação na cabeça de vocês, porque a Freya vai ser a protagonista desse jogo. Esse jogo não pode ser considerado um jogo de forma isolada. Eu acho que é interessante a gente pensar nele como portas sendo abertas para o futuro da franquia. Só que isso, curiosamente, não tem nada a ver com a parte técnica, e por isso eu acho que é interessante a gente tirar o elefante da nossa sala, porque a parte técnica é esse elefante. Porque a última vez que a gente viu um God of War sendo desenvolvido, foi um God of War sendo desenvolvido tanto para o PlayStation 4 quanto também para o PlayStation 5. E isso deveria ser potencial aqui agora, porque no final das contas esse daqui é um jogo que está sendo feito exclusivamente para o PlayStation 5. Só que eu não considero que seja unicamente um potencial, porque tem uma coisa que é realmente impressionante, porém outros pontos que não impressionam tanto quanto poderiam. E isso acontece em especial porque a tecnologia parece estar sendo estendida. Na realidade, eu acho que extensão é a grande palavra aqui para poder definir os gráficos desse jogo de uma forma geral, com alguns pontos que a gente consegue dizer que são pontos que evoluíram consideravelmente em comparação a God of War Ragnarok. Para poder tentar entender isso, eu abri agora o God of War Ragnarok, que, diga-se de passagem, foi um jogo que conseguiu me impressionar na época de lançamento dele, independentemente dele ter sido um jogo cross-gen, depois de ter visto essa demonstração do novo God of War que está sendo desenvolvido com exclusividade para o hardware da atual geração. O meu objetivo ali foi ver o que realmente conseguia me encantar e o que hoje em dia já não me encanta tanto quando eu comparo com o que eu acabei de ver nessa nova demonstração do novo God of War. E os resultados são bem práticos e simples. Falando de forma bem direta, os cenários do God of War Ragnarok são realmente impressionantes, principalmente porque ele usa uma iluminação global muito boa e as texturas são realmente impressionantes, tudo é muito bem definido, aliado obviamente à alta resolução que o jogo utiliza, então os detalhes conseguem saltar na tela mesmo nos dias de hoje sem qualquer dificuldade. Mas quando a gente vai para os modelos de personagens, que na época eram muito bons, hoje em dia você já não consegue se impressionar tanto depois de ter visto a demonstração com a esposa do Kratos rodando. O que acontece aqui? O novo God of War não parece estar vindo com uma tecnologia completamente nova, uma nova edição do motor gráfico que foi utilizado lá no God of War Ragnarok para poder amparar o jogo. O que parece que fizeram aqui foram aprimoramentos, só que aprimoramentos agora pensando única e exclusivamente na capacidade do PlayStation 5, sem necessariamente pensar no que o PlayStation 4 era ou não era capaz de fazer, como que aconteceu com God of War Ragnarok. Porque se você pega o God of War Ragnarok e compara com o God of War 2018,
você vai encontrar uma diferença ainda que você jogue o Ragnarok no PlayStation 4. Então, as melhorias que Ragnarok fez no motor gráfico dele precisaram ser pensadas também em um hardware de PlayStation 4. Agora, essas melhorias foram pensadas apenas no PlayStation 5. Então, você vai encontrar uma maior densidade de elementos no ambiente, ambientes que têm texturas em alta definição com muita facilidade e, ao que tudo indica, tudo isso rodando em 60 quadros por segundo. Mas não é isso que impressiona, pelo menos não num primeiro momento nessa demonstração. Talvez no jogo final, com mais opções e variedade de cenário, a gente consiga ver mais coisa, porque as tecnologias aqui não ofereceram um salto substancial. Os reflexos estão usando espaçamento de tela e a iluminação global, de uma forma geral, é bastante parecida com o padrão que a gente encontrava lá no God of War Ragnarok, só que quando a gente vai para os modelos dos personagens, a gente consegue encontrar esse salto mais agressivo. Se você pega, por exemplo, o modelo do Thor, que é um dos modelos mais impressionantes do God of War Ragnarok, eu quero que vocês reparem no quão detalhado é o cabelo do personagem. O cabelo do Thor, ou de qualquer outro personagem do jogo, não tem um padrão de qualidade ruim, mas quando você olha para o cabelo da Faye, você vê que existe um salto absurdo ali. Primeiro porque o padrão de movimentação do cabelo está completamente correspondente com os padrões de movimento dela. Então, para cada movimento que ela faz, o cabelo vai se mover de forma realista de acordo com aquele padrão de movimento. E segundo, porque ele tem uma interação com a luz e parece que também com o ambiente, a textura do cabelo vai mudando de acordo com a maneira como ela vai rolando pelo chão, pelo menos parece que tá assim, no jogo final a gente vai poder ver melhor, de maneira muito superior ao que a gente encontrava em God of War Ragnarok. Se você jogou Rise of the Tomb Raider no PlayStation 4, vai perceber que de fato não é a primeira vez que a gente vê uma renderização de fios tão bem feita assim, porque o Rise of the Tomb Raider lá no PlayStation 4 já fazia isso muito bem. Então a gente começa a se perguntar, tá, mas onde é que tá o avanço substancial nesse sentido? Não só dentro de uma comparativa com o que o cabelo da Lara fazia, esse daqui parece estar um pouco melhor, mas também a interação e a movimentação dele parece estar superior. O último, e diria que o único jogo que eu vi nessa geração que conseguia fazer uma renderização de cabelo com fios individuais tão bem assim, interagir com a luz, foi o Resident Evil Requiem. Então eu acho que no final das contas, o God of War novo está se destacando nessa área em específico pela capacidade que ele tem, não de aprimorar o que, por exemplo, a Lara Croft fez em Rise of the Tomb Raider, mas também de evoluir, de trazer novas interações para aquele sistema. E sim, cabelo vai ser sempre um dos elementos mais difíceis na renderização do personagem. Renderização de personagens é uma coisa importante e a gente entende isso depois que a gente joga Death Stranding 2, feito pelo Hideo Kojima, por exemplo. Porque ali a gente entende que quanto mais camadas um personagem tiver, mais detalhado ele consegue ser. E é basicamente isso que acontece com a Faye em comparação a qualquer outro personagem de God of War Ragnarok. Do Kratos, que é o mais bem modelado, até, por exemplo, talvez a filha do Thor. Ali a gente encontra muito mais camadas na personagem, revelando diversos detalhes na pele dela. E isso é algo que Death Stranding 2 fez para poder mostrar a superioridade com relação ao modelo de Death Stranding 1 lá no PlayStation 4, que já era muito bom. Então a quantidade de camadas que um personagem tem vai ser sempre muito importante. E é muito legal reparar nesse tipo de coisa, porque as expressões faciais do jogo, em comparação com God of War Ragnarok, estão claramente melhores. E essas expressões faciais valorizam cada um desses detalhes, mesmo quando você está durante a gameplay. Durante o controle da personagem, você vai reparar que ela consegue fazer diversas expressões faciais em tempo real e não perde a qualidade do modelo. Então a gente consegue ver, diria que até com uma certa facilidade, aonde que o PlayStation 5 é utilizado para poder expandir o motor gráfico e aonde esse potencial poderia ter sido um pouco mais explorado. Não tem nada feio nessa demonstração, essa é a grande realidade, mas não ter nada feio não necessariamente quer dizer que a capacidade do PlayStation 5 está sendo devidamente utilizada, porque o PlayStation 4 já fez bastante coisa na geração dele no final das contas. Só que o verdadeiro potencial do jogo, que se alia com todas as possibilidades que aparentemente a trama dele está trazendo pra gente, e digo aparentemente porque a gente ainda não jogou o jogo, é a gameplay dele em si. É o jogo enquanto jogo, funcionando enquanto um jogo. O novo jeito de jogar God of War não é um jeito ruim, mas é um jeito muito mais cinematográfico. E até para poder fazer mais sentido com a nova fase de Kratos, evoluindo como pessoa e como pai, faz um certo sentido esse novo estilo de jogabilidade, porque te imprime melhor dentro daquele papel, te faz se sentir mais como o protagonista dentro de um filme, dentro de uma experiência cinematográfica. Só que hoje em dia, em especial quando se trata dos jogos da Sony, até por conta do sucesso que aconteceu lá no PlayStation 3 com Uncharted 2 e 3 e The Last of Us, existe uma certa popularização e até glamourização excessiva desses jogos cinematográficos. E às vezes a gente acaba perdendo um pouco da gameplay dos jogos, um pouco daquela sensação que a gente tinha lá no PlayStation 2,
2 por conta desse tipo de aspecto cinematográfico. Você se sente jogando menos e interagindo mais com o personagem. Não é que você perca o controle do personagem durante essa experiência cinematográfica, mas você interage com ele muito mais do que você joga em diversos momentos. E aí quando você olha para os jogos da geração do PlayStation 2, e o próprio God of War, por ter cruzado essa era também, é um bom exemplo para isso, você repara que os jogos tinham um certo compromisso muito maior em, além de às vezes te entregar uma experiência cinematográfica, também te fazer se sentindo jogando um videogame. Se por um segundo você deixasse o controle de lado jogando God of War, você ia ser atacado por um inimigo ou então ia perder algum trecho de plataforma que demandava que você apertasse um botão ou pulasse na hora certa. Para deixar clara a minha visão sobre isso, eu não tenho nenhum momento marcante de jogabilidade em momentos de plataforma com God of War Ragnarok. Eu pensando aqui agora de imediato com vocês, não consigo me lembrar de nenhum. Quando eu olho para God of War 2, eu consigo pensar em inúmeros. Teve aquele momento de plataforma antes de você enfrentar o Ícaro, aí você enfrenta o Ícaro e para poder praticar com as asas dele, o próprio level design do jogo já estimula que isso aconteça com elementos de plataforma, que também foi outro elemento marcante, porque você faz tudo isso com o Atlas, que é um titã gigantesco, olhando para você e você vê tudo isso em tempo real. No final do primeiro jogo, no mundo de Hades, isso também acontece aos montes e para sair daquele mundo você precisa ter muita destreza nos controles. Por isso ontem, quando a gente conversou sobre o State of Play, eu falei com vocês que uma das coisas que mais tinham me chamado a atenção é que a jogabilidade nesse novo God of War estava muito mais parecida com o God of War da era do PlayStation 2. Tudo era muito mais rápido, você consegue colocar os inimigos para cima, você consegue dar combos em mais de um inimigo simultaneamente, os combates são muito mais abertos, e isso restaura pra gente uma mecânica um tanto arcade, viciante, que a gente tinha lá em God of War no PlayStation 2 e até no PlayStation 3, que nessa era nórdica a gente não encontrou mais por conta desse aspecto cinematográfico. Então a sensação que eu tenho, e isso já foi confirmado pela Santa Mônica inclusive, a gente não tá falando aos ventos aqui, é que essa é uma evolução da jogabilidade vista lá em God of War Ragnarok, mas é uma evolução baseada no DNA dos jogos clássicos, e trazer isso pra cá dá uma gama de possibilidades muito maior. Por mais que a gente perca talvez um pouco do aspecto cinematográfico, a gente acaba restaurando diversas possibilidades de gameplay. Por exemplo, a Feia aqui não pula apenas no meio dos combates, os pulos dela também podem ser feitos para poder alcançar alguma superfície. E agora a gente pode parar para pensar na possibilidade de que novos elementos de plataforma podem aparecer na franquia, restaurando o que a gente via lá no PlayStation 2. Eu não acho que os God of War da mitologia nórdica sejam tão radicais e literais a esse ponto, mas para colocar em palavras bem simples, para ficar claro o que eu tô querendo dizer para vocês, é como se essas possibilidades de movimentação e esse movimento de pulo abrisse a possibilidade pra gente não apenas ficar andando e enfrentando inimigos o tempo todo, ter mais coisa para poder fazer no cenário, alcançar novas superfícies, ter novas maneiras de enfrentar os nossos inimigos. Se vocês repararem, uma coisa que parece ter sido resgatada dos jogos antigos não foi só uma questão da velocidade dos combates, mas também como cada ataque acaba sendo inferido nos inimigos. Porque enquanto os jogos da mitologia nórdica se concentravam muito em uma espécie de combate 1 para 1, onde o golpe era desferido num personagem específico, aqui parece que a gente tem uma gama de golpes que consegue abrir esse leque para muito mais inimigos ao mesmo tempo. Então um único golpe consegue atingir mais de um inimigo, algo que acontecia nos jogos clássicos. Isso deixa as coisas com um aspecto mais arcade, sabe? Você não tá ali enfrentando usando uma experiência cinematográfica, você tá enfrentando aqueles inimigos porque você quer se divertir, porque você quer fazer combos, porque fazer combos é divertido. E aí com o retorno desse tipo de mecânica, isso amplia muito o que você pode fazer dentro da gameplay se os desenvolvedores souberem explorar isso, obviamente. Porque com uma mecânica de pulo, por exemplo, você não precisa usá-la apenas nos combates. Você pode ter essa mecânica de pulo para trazer variedade para gameplay, para você não ficar apenas andando para frente e entrando em combate com os inimigos, para você ter elementos de plataforma que muitas vezes podem ser marcantes, como a gente viu nos jogos anteriores. Mas é claro, essa daqui é só a minha opinião, tentando talvez tranquilizar vocês de que esse não é o fim do Kratos e que a gente vai ter jogos com Kratos porque o remake já foi anunciado, o remake da trilogia clássica. Então eu acho que a gente pode aceitar isso daqui de bom grado como um extra e como uma possibilidade de desbloqueio de um futuro brilhante para a saga, porque se o Kratos for para outras mitologias, vai ser bem legal de ver.
enquanto fã pelo menos. Mas deixa aí no campo dos comentários a sua opinião sobre tudo isso, e no mais eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, cliquem no gostei se vocês gostaram, porque isso é importante pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e também se inscreve no canal, porque assim você não perde nada que eu postar por aqui. Ativa o sininho das notificações para receber todas as notificações, beleza? Era isso, um abraço e até a próxima.